Pessoal, beleza? Sou eu de novo aqui, depois de bastante tempo aí sem gravar. É, tá bem corrido aí minha vida, né? Em particular, tô fazendo um monte de coisa, tenho que trabalhar, tô fazendo faculdade também, tudo ao mesmo tempo. Aí fica um pouco difícil de sobrar um tempinho livre, né? E quando sobra, tem que fazer umas coisas, uns trabalhos, essas coisas assim. Mas enfim, como tem esse feriado aqui e tal, consegui um tempinho livre e resolvi gravar um vídeo aqui de Hackmons, que faz um tempinho que eu não jogo. Não sei se eu vou traduzir ou não esse vídeo, eu tenho que pensar, porque dá um trabalho pra traduzir. Ou se eu faço outro em inglês também, e posto cada um com um time diferente. Enfim, eu tô bastante tempo sem jogar. Eu jogo bem raramente porque eu não tô com muito tempo, então tipo, eu não tô com muito ponto na ladder, tô em sexto e agora eu tô com outras contas também, eu tô com 3 contas pra falar a verdade. E pra jogar com 3 contas e conciliar, né, pra ficar com uma pontuação boa é bem difícil, né? Porque você já não pode perder, porque cada partida vale bastante ponto, os adversários são bons, tem um pessoal novo aí jogando, mas é isso. Em relação aos times, do que eu posso falar, eu tenho vários times novos, mas eu vou dar o foco aqui, enfoque, né, em dois. O primeiro é esse aqui, que é o time Regigigas Shadow Tag com Aldino Prankster, que eu já vou mencionar como é que é as coisas. E o outro é esse Offense Gengar Modebreaker e o Mega Mewtwo Y com Protean, né? Protean, não sei como se pronuncia, mas enfim. Vou falar primeiro desse aqui que eu tinha mencionado. Esse time aqui é um balanced, né? Vamos dizer assim, balanced quase indo pro offense, mas acho que é mais balanced do que offense. Esses pokémons normal, eu vou falar de cada um aqui. A estratégia em si, antes de eu começar a falar dos pokémons, é você abusar bastante do Sublime Mega, né? Que é um gimmick aqui. Uma estratégia até antiga, né? Que o pessoal fazia desde a época do Classic Hackmos, quando não tinha nem Team Preview, né? O que acontece? Com o Underguard, ele só toma dano, tipo, ou por coisa direta ou por ataque fada, né? Então você abusa bastante do Pain Split, que é pra... Você sempre vai recuperar 100% de vida e o adversário vai perder metade, então já dá muito dano. Curse, né, pra atacar indiretamente aí o adversário e pressionar ele também, principalmente se ele se buffar ou se ele for sub Baron Pass, né? E na verdade, os últimos 2 moves aqui são meio que fillers, né? Você pode usar o que você quiser. Acho que só o Psycho Shift eu até não tiraria. Acho que é só esse aqui, né? O terceiro, né? Que é o Real Lind, é tipo o Roar, né? Que aí você usa esse em vez do Roar, porque o Roar, se alguém tiver Soundproof, ele não pega, né? Então, para evitar ao máximo aí esses errinhos detalhistas. E o Psycho Shift é para você passar o seu status, né, de Flame Orb pro adversário. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eu vou você tá vendo aqui Quitting com Flame Orb, né? Por que eu vou colocar Flame Orb no meu próprio bicho, sendo que ele já é com um level fraco? Então, o que acontece é que esse Flame Orb é o que na verdade salva o Sublime Mega, porque por ele ser com um nível muito pequeno, o Flame Orb vai dar metade do dano. Então ele vai tomar só 7 por turno. E outra, ele com Flame Orb, quando você começar a usar ele já vai ficar com um status. Então, como não tem como você ficar com 2 status ao mesmo tempo, tipo, o adversário não pode botar você pra dormir. Então isso é perfeito contra Deoxys Speed que usa No Guard, ou Pokémons No Guard no geral. Que você pode entrar sem problema nenhum. Ele não tem como te prender, porque Pokémon Ghost nessa geração 6 não fica preso. Ele não tem como botar você pra dormir. Então ele não vai poder fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é, sei lá, dar Gastroacid e Sheer Cold. Mas se ele dá Gastroacid é só você trocar. Enquanto isso você pode dar Pain Split, Curse, Psycho Shift, enfim. Esse Whirlwind aqui, se quiser trocar, dá pra trocar por Aroma, né? Aroma Turf ou qualquer outro move, não sei, Magic Coat também serve. Eu já vi gente usando Substitute também, não é um move ruim, porque previne e te ajuda a ficar um turno a mais contra Modebreaker e essas coisas assim.
E a ideia é bastante essa, é abusar desse Sableye aqui. Aí meio que esse time é montado para esse Sableye conseguir funcionar. É óbvio que você pode usar os outros Pokémons, mas esse aqui é como se fosse o foco, né? A chave do time. Isso não significa que você vai perder o jogo se o Sableye morrer, né? Mas é importante que você proteja ele. Beleza, o próximo Pokémon aqui é o Mega Mewtwo Y, né? Esse Pokémon é muito bom. Ele tá aqui como Mood Breaker, que é uma das variantes dele, né? Que existem várias habilidades que você pode usar, Wonder Guard, Protean, Mood Breaker, enfim, várias coisas. Ele sendo Mood Breaker, ele já é bem forte. Dá pra ver aqui pelo Special Attack dele, 575 natural sem item nenhum, é altíssimo, né? A base de 194, acho que é a mais forte da Gen 6 de Special Attack, se eu não me engano. E de item Choice Specs para buffar ainda mais. E aí, obviamente, você vai ficar preso no move a menos que você troque troque o Pokémon, ou perca ou troque o item. Mas isso não é problema. A única variável que eu acho viável, se você não quiser usar Specs, é Focus Sash. Beleza? E os moves aqui, cara, o único que eu não tiraria é Freeze Dry, tá? É obrigatório. Freeze Dry é excelente move, ainda mais sendo special para um Pokémon desse calibre, porque ele já dá super em Ground, Grass, Flying, Dragão, cara, a água também, dá super em um monte de coisa em um só move. E ainda fica mais forte ainda com o buff do Specs e com os EVs aqui, né? Eu não coloco mais Speed justamente para deixar ele mais forte ainda, porque o viável aqui não é você, tipo, botar ele seco, sabe? Porque, como já dá para perceber, ele é um pouco, por incrível que pareça, ele é um Pokémon frágil. Você tá vendo aqui, mas ele só tem a defesa fraca, mas ele é frágil em si. Ele é bem frágil. Então o ideal é botar ele com substitute. E aí você spama os moves à vontade. Psychic em vez de Psyshock, porque Psyshock é mais pra U, essas coisas assim. Não tem problema de você usar o Psychic aqui. O Dark Pulse é para variantes, né? Para pegar Pokémons que às vezes o Psyche não consegue pegar, tipo, dependendo do time. Até porque o Psyche também existe imunidade, né? O Psyche não acerta Pokémons Dark, então é importante prestar atenção nisso. O Freeze Dry eu já falei. O Dark Pulse às vezes também ajuda também tipo, a pegar mais de duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o cara tem um Giratina e um Pokémon Psíquico no time. Vamos dizer assim. Aí, se você dando Psychic, você não daria super no Pokémon Psíquico, né? Então o Dark Pulse seria bom nesses casos também. Freeze Dry eu já expliquei. E esse aqui é o único assim. É o único não, né? Você pode trocar os outros, como eu disse, mas esse aqui você pode trocar também. Eu gosto desse move aqui porque tem bastante Underguard que é de Bug Steel, né? Tipo Scizor, essas coisas assim. Ele ajuda bastante. Ele também pega super em outros Pokémons, tipo Beedrill, por exemplo, que às vezes é usado também. E mesmo se não for, tipo, pra pegar um Underguard, ele é muito bom, porque ele sempre acerta, ele tem uma chance boa de dar burn, 30%, e o poder dele de dano padrão de 100 é altinho até. E é isso, você pode trocar por outras coisas também, dependendo do que você achar que você precisa. Volt Switch também é uma opção viável, porque aí ficaria um Bolt Beam, né, com Freeze Dry, e aí você você diminuiria as chances de ficar preso, né, usando Volt Switch. Aí você só precisaria tomar cuidado contra a Ground, né, se você fosse usar, porque você ia ficar preso. Tem milhões de outros moves. Você pode usar move de água também, que às vezes usam contra Groudon, ou Earth Power também é muito bom, porque tem bastante Pokémon de fogo e como Groudon, ou Pokémon que é Steel, Rock, essas coisas assim. Mas a ideia é botar um substituto nele e, cara, ir pra cima. Existem várias batalhas que se você se defender certinho e colocar no momento certo, né? Pegar um momento aí, deixar esse Mewtwo no substitute e spamar um move só, cara, você ganha a partida porque é muito difícil de ter defesa para ele. A única defesa que existe contra um bicho assim é você ter no seu time um Pokémon que é Assault Vest e Regenerator com uma SPDF muito alta. Como é o caso de que existem vários Kyogres, né, que usam essa estratégia. Não só Kyogres, como tem o Yveltal também, enfim. Eu acho que é uma maneira viável. Ou o famoso, né, você sacrifica, coloca um Pokémon que tem prioridade ou um Pokémon que tem Destiny Bound e abusa disso. O próximo aqui é o Giratina. Esse aqui é o Giratina bem clássico, tá? Eu não gosto de variar tanto assim em Giratina, principalmente ele sendo Magic Bounce. Não tem muito o que falar.
É, sobre EVs, Max Defense, porque para você ter uma defesa bem sólida contra Mega Aerodátil, né? Que aquele que tem Choice Band, que é muito chato jogar contra isso. Porque se você não tomar cuidado, ele sweepa seu time inteiro, porque é difícil de ter defesa, né? Ele tem um ataque muito alto. Então, isso com você esse Giratina já é super de boa para lidar com ele. Ele é mais que bom, então, tipo, ele é muito seguro. Você pode irritar o adversário. Se ele ficar se bufando, você pode dar o curse de boa. Você pode dar sub-pass também, exatamente por isso que tem esse Giratina para combar com esse Mewtwo. Leftovers de item, mas se você quiser você pode usar outro, tipo aquela orb que é do Giratina, eu não sei pronunciar, alguma coisa orb, deixa eu ver. Esse aqui, Grizzles Orb, não sei como se pronuncia. É um item legal também de ter, porque você nunca é tricado, né? Mas eu atualmente eu prefiro Leftovers. E é isso, 248 HP, né? Você pode ver aqui, todos vão estar com HP ímpar para tomar menos dano de Stealth Rock. E o resto você coloca de Special Defense. Não tem muito o que falar. O Giratina Magic Bounce é bem clássico, mas ele não deixa de ser menos importante por isso. Ele é muito bom, um bom Pokémon nesse time. O próximo aqui começa umas inovações, né? Esse Regigigas é simplesmente incrível, por mais diferente que pareça ser, né? Comecei a usar ele depois que eu joguei umas partidas com um adversário na ladder e eu fiquei bem. Ele me pegou de surpresa, né? Com um Pokémon desse tipo. Porque, cara, esse Pokémon é muito bom. Você pode matar. Como ele tem Shadow Tag, tipo, não tem mais problema de você fazer aquilo de sacrificar um Pokémon, botar outro de prioridade para tentar matar o adversário e o cara fugir. Nisso não vai ter como fugir, principalmente se for Mode Breaker o adversário. Então é certeza que você vai matar ele, principalmente se ele usar Shell Smash, né? Porque aí ele diminui a defesa dele e aí fica mais fácil ainda. Silk Scarf é para aumentar o dano do Regigigas, que já é bem alto. Como a maioria dos moves que você tem de ataque é do tipo normal, vale a pena você usar. Tem outras variantes, você pode usar também Chopo Berry para diminuir dano de ataque lutador, né? Não recomendo muito. Tem um Berry é interessante, ou Chesto Berry, se você quiser só se prevenir contra Sleep, né? Fox Sash eu já acho meio duvidoso, mas até pode ser. E Leftovers talvez, sei lá, meio estranho. Mas eu prefiro esse aqui por enquanto. Se eu não usasse esse, eu usaria, eu acho que um Berry ou Chesto Berry. Shadow Tag, como eu disse, para prender os adversários, isso é muito bom. Agora vamos falar do moveset aqui. Fake Out e Speed é obrigatório, porque você entra, você já dá Fake Out, é certeza que você vai acertar e você vai primeiro, flint ao adversário, ele não vai poder jogar por um turno, e depois você spama Extreme Speed. Geralmente é um seguido do outro e já mata o adversário dependendo da situação, né? Se ele já tiver enfraquecido. E aqui vem a novidade, né? Taunt e Spikes. Isso aqui é muito bom quando você entra na frente de Wonder Guards, né? Porque se eles não tiverem. Se eles não forem Ghosts e não tiverem Shed Shell como item pra escapar, cara, você dá taunt e o cara fica no struggle e você basicamente matou um Pokémon. E aí o que acontece? Nessas situações que você dá um taunt e você sabe que o cara já tá preso e ele não pode realmente sair, cara, você spam Spikes. Então, tipo, você ganha uma vantagem absurda, porque um Pokémon do cara já vai ser eliminado. E enquanto isso, você já coloca Hazards no time dele. E aí ele vai ter várias complicações. Primeiro que ele vai estar com um Pokémon a menos. Segundo que ele vai ter que tirar esses Spikes, porque Hazard é sempre importante no jogo. Principalmente em Hackmos, que tem muitas trocas. Então é uma coisa que você vai minar bastante. E pelo fator ofensivo, né? Porque dependendo do time que o cara tiver, ele ainda vai ter que lidar com Regigigas, tipo, super forte. Ao menos que ele possa colocar outro Pokémon que é, sei lá, mais forte que ele, ou um outro Underguard, sabe? Ou outro Underguard que, tipo, consiga escapar, ou que tenha Magic Coat, sei lá, alguma coisa assim. Mas é muito bom esse Pokémon, ele é muito útil de verdade. É ainda melhor se você usar no seu time Perish Song, porque aí você usa o Perish Song e depois troca pro Regigigas e certeza que o adversário vai morrer, sabe? Então esse set é bem interessante. EVs, Max Speed, quer dizer, Max Speed não, Max Attack e Speed no máximo aqui, né? 299, mas sem a Nature dele. E mais ataque, porque. E por que não colocar mais speed? Porque, assim, geralmente os Underguards são lentos, né? A maioria.
Então, não precisa de tanto speed. E é como a gente precisa de ataque pra matar os adversários, cara, e deixar ainda mais forte com o Silk Scarf, é melhor deixar aqui em ataque e deixar adamante mesmo. O próximo, esse aqui eu cheguei até a postar no fórum da Smogon. Depois, eu vou deixar o link na descrição também. Para quem não sabe, eu tenho uma conta da Smogon e eu fiz um artigo lá. Ficou bem bacana, foi um projeto bem legal que eu e um amigo meu fizemos, né? O Saki, que é esse cara. Ele me ajudou bastante a traduzir e ficou incrível. E eu comentei de umas coisas novas que lançaram durante o processo da criação daquele outro vídeo e até depois, né? Porque não tinha como colocar tudo em um vídeo só, senão o vídeo nunca ia ter fim, né? Nunca ia ter como postar, porque sempre surgem novas tendências. E esse aqui é uma delas, cara. Basicamente é o Pokémon Prankster com Flame Orb pra não dormir, né? E, e a moveset dele é basicamente para jogar contra Mode Breakers, né? Mega Gengar, Groudon Primo, esses pokémons assim. Então é só move status, a grande maioria. Encore é pra deixar ele preso no Shell Smash. Ou no move de dormir, se você já tiver usado Flame Orb. Soft Boiled, obviamente, para recuperar vida. Cycle Shift para minar os adversários. É muito bom quando pega em Pokémon físico também. E aí você pode falar, mas e aí como que você vai botar o Pokémon pra dormir? Isso depende muito do que você joga. Por exemplo, nesse time aqui eu não tenho ninguém pra botar o adversário pra dormir. Então eu não vejo problema nenhum em colocar Cycle Shift. E o Destiny Bound é a carta magna aqui, né? Vamos dizer assim. Tipo. É excelente, porque. Depois que o cara se bufa, você pode escolher, né? Entre dar Encore e trocar, ou dar Destiny Bound se ele tá te dando muito problema, porque aí você já leva ele junto. E tudo bem de sacrificar esse Pokémon dependendo da partida, porque é realmente para isso que ele serve. Às vezes aqui é Mixed é mais por causa do Gengar Mega, que é um pouco chato com. Do Gengar e do Latios Mega, né? O Gengar por causa do Secret Word, que é o único golpe que pega no Aldino, ao menos que ele use Sludge Wave ou Bomb Burst, que é um pouco mais difícil de acontecer. E o Latios Mega, principalmente, que ele é bem irritante assim com aquele Psy Strike dele. Ou Storage Power é pior ainda, né? Porque se ele tiver bufado, mas enfim, se ele tiver bufado, você pode dar Encore ou Destiny Bound. E é isso. Esse Menace Speed aqui eu coloquei porque eu não queria tirar. Você pode até colocar em ataque, não faz tanta diferença aqui. Porque como ele é prankster, ele tem prioridade e tal. A única coisa que faria diferença é se você estivesse lutando com outro prankster Aldino, porque os dois têm defesa lenta. E aí no caso você ficaria com a velocidade menor para tipo para escoltar o move do cara, para ver o que ele faz ou alguma coisa assim. Se não fizer sentido para você, você só tira e coloca no menos ataque para evitar que ele se bata quando estiver confuso e tirar menos dano, tal. Não faz tanta diferença assim. E o último, mas não menos importante, é o meu outro Underguard, que é o Kyogre. É interessante a gente pensar que mudou muita coisa no meta, então a gente tem que tomar muito cuidado com os Underguards que a gente usa, porque qualquer Pokémon pode pegar você de surpresa, então as combinações têm que ser viáveis, né? Como sempre, a regra básica, você não pode dividir, você não pode compartilhar, na verdade, fraquezas iguais. Como o meu outro Wonder Guard é o Sableye, eles não compartilham, então não tem problema. E o óbvio, né? Se o seu primeiro WG for um Pokémon nível 2, você não pode ter outro WG que tenha esse mesmo nível que ele. Esse nível pequeno. Tem que ser um que tem level 100 que seja bulk, cara. Porque contra Mode Breaker você vai sofrer. Você não vai poder usar isso aqui contra Mode Breaker. Então eu escolhi ele. Que ele é bom, dá pra ser usado como Mixed, mas é óbvio que ele tem muito mais Special Defense do que defesa normal. Ele é bem útil. O moveset dele é o básico, Part Shot pra sair, Defog pra tirar Hazard, Recover pra recuperar vida, e aqui é o filler, né? Você pode usar o que você quiser, você pode usar Freeze Dry se quiser, Roar, o Lilinha já tem no Sableye. Eu gosto de Scald porque aparece muito Groundon por aí, e também é um move que pode pegar às vezes no Gengar e outros Pokémons, é um move stab, tem chance de dar burn, então não é nada assim de ruim, sabe? E é isso, esse é o time. Focar no Sableye e se você puder sub pass pro Mewtwo, se alguém estiver atrapalhando você tem o Regigigas, pra Sweeper tem o Aldino, enfim. Esse é o time 1. Agora eu vou mostrar o outro. Então, esse aqui é o
É o Offense, Gengar Mode Breaker e o Protean Mega Mewtwo Y. Honestamente estou usando esse aqui mais vezes. Antes eu estava usando esse aqui de baixo, mas aí eu quis dar uma variada e percebi que tava vindo alguns Pokémon semelhantes e eu achei melhor usar esse. É um time ofensivo, esse aqui, né, como está escrito no nome. Mas tem as suas bases sólidas também para defesa e eu vou explicar como é que funciona. O intuito desse time aqui é basicamente focar nesse Gengar aqui, no Gengar Mega. Comecei a perceber não, o Gengar Mega em Hackmon sempre foi muito forte, sempre. Mas eu acho engraçado e ao mesmo tempo incrível que você usando ele da forma clássica, ele ainda é muito bom. Porque é muito difícil de counterar esse Pokémon. Na verdade, não existe check em Hackmons pra ele. O mais próximo possível é aquele Aldino que eu mostrei da outra partida, do outro time, sendo o Prankster. Porque aí ele não te bota pra dormir, o Jugment não pega e só sobra esse move aqui. O Secret Sword ou outro, como o Wave, o Slug de Wave que eu falei, ou o Boom Burst. Aí aquele dá problema. Mas ele não vai poder se buffar, porque dá Encore. Dark Void pode dar Encore. Se ele for atacar, você dá Destiny Bound, enfim. A criação também desse segundo time aqui, antes era uma variante parecida que tinha o Ivetal no lugar do Aldino. Só que eu percebi que mesmo o Ivetal sendo Dark ainda não era o suficiente para pegar o Gengar, porque ele levava neutro dos dois golpes e esse aqui ele é imune a um e leva neutro ao outro. E tem uns status que, sei lá, parece mais viável nesse tipo de caso. Então o Gengar é aquele padrãozaço, não tem aqui o que falar, é o básico mesmo. Spoke Plate para contra Imposter, que raramente tem Spoke Plate, tem muita coisa para se preocupar. Dark Void, Judgment, Secret Road, Seal Smash e mais Speed, porque você já tem um Special Attack muito alto aqui e com o Seal Smash vai aumentar tudo. Esse Mega Mewtwo Y, ele é outra variante que eu expliquei lá no artigo da Smogon. É bem legal jogar com ele não é tão comum assim. Esse aqui ele realmente tem que ser mais speed em vez daquele outro que é specs. Esse aqui é velocidade importa. Até porque você já vai ter força suficiente porque você vai estar usando prot, então qualquer golpe que você usar você vai se transformar no tipo dele e vai ser stab. Vamos para os moves. Como eu falei, Freeze Dry é sempre obrigatório, muito importante. Todos os outros você pode mudar, tá bom? Earth Power eu acho bom contra Pokémons Steel, Fogo e Pedra que tem no jogo, tipo Groudon. Cara, às vezes tem Pokémon de pedra, tipo Diancie. Eu já vi gente usando Steelix Mega, enfim, dá pra você usar contra um monte de coisa. E é um move forte também. Moonblast é principalmente contra esses Sablais aí da vida, que numa época o pessoal tava usando bastante. Você pode usar às vezes contra lutador também, que é bem, bem raro de aparecer, ou contra Pokémons dragão, né, que aparecem bastante. E aqui tá a cartada final, esse Jugment. Você pode escolher, obviamente, vários outros tipos, mas eu acho muito bom usar o de lutador, porque boa parte dos Wonder Guards são do tipo normal, então isso ajuda muito. E a base de 100, cara, é muito boa, porque vai multiplicar com o dano do item e da habilidade, né? Que você vai virar um ataque stab. Mas você pode trocar o tipo do Judgment também, se você precisar. Ou se você optar, né? Eu só não recomendo trocar pelos tipos que existem em Tecnoblast, né? Acho que é fogo, água e tem mais um que eu não me lembro agora. Porque tem a diferença, deixa eu ver aqui. Tem a diferença dos PPs, né? Aí você escolhe, tipo, eu quero um de fogo, usa Tecnoblast então, porque ele dá muito mais dano, só que aí você tem que ver, né? Vai ter que trocar o item e o PP é menor. Eu prefiro ter 20% a menos de dano, 20% não, 20 a menos de dano do que um PP pela metade, entendeu? Ele é muito bom, ele é bem útil. Você pode usar no substituto se tiver Sub-Pass, é bem bacana. Obviamente, você só não vai conseguir usar se você encontrar no adversário Underguards que sejam que não levam super a esse moveset. Aqui é o padrãozão do Aldino, né? Shed Shell, Underguard, para escapar de no guard, essas coisas assim. EVs também defensivos, mais na defesa contra Gengar e tal. E o Latios Mega, não tem muito o que falar. Obviamente, a regra aqui, o Pokémon que você for usar com Protean, os moves dele não pode dar super em nenhum dos seus Underguards, tá? Então isso é uma razão bem óbvia aí para você não ser prejudicado contra Imposter.
O Scizor também é a mesma coisa, bem padrãozão. A única coisa que eu tenho pra falar aqui, esses EVs são mixed também, porque a Special Def dele não é tão alta assim quanto a defesa. Menos speed, o Underguard sempre lento, né? Pra dar parting shot ou turn e conseguir momento. E uma coisa que eu gosto de fazer é não deixar Defog e Aroma no mesmo Pokémon. Eu separo pra não ficar muito pesado. E aí, porque se você perdesse um desses, no caso, você perderia esses dois moves suporte. É, voltou, né? Rayquaza Elite padrãozão. É, esse aqui é mais usado para pressionar Mode Breaker, Pokémons que estão bufados e não tem Underguard e tal. As únicas diferentes são os dois moves aqui. Stealth Rock é mais para pressão mesmo, se o cara for o Underguard e não tiver Magic Coat. E por Switch, cara, faz uma diferença enorme. É um ótimo move. Contra, às vezes, assim, você tá jogando contra o Mega Gengar bufado, você coloca ele, o cara vai pensar que você vai dar prioridade, vai trocar, se dá por Switch e já mata ele. Contra outros Pokémons também, Giratina, seja ele Prankster ou Magic Bons, funciona, enfim. Usando assim, não senti falta de Boom Burst. Às vezes é bom ter Boom Burst, mas nesse set aqui não senti falta. E Adamante porque seus ataques principais já são prioritários, então não importa tanto assim a velocidade. Obviamente, todos os EVs de HP ímpar para tomar menos dano de Stealth Rock. E aqui o Magic Bounce eu optei pelo Arceus, já que eu já tinha muita fraqueza aqui, a Ghost. Esse Arceus, ele tá com tipo Ghost, mas é aquele esquema que eu falei, ele é do tipo normal, só para tentar meio que dar uma enganada no adversário. EVs padrão, sempre mais defesa, né, para ter alguma coisa contra a Mega Aerodactyl. E aqui, como ele não é Ghost de verdade, não tem como colocar Curse, né? Então, para punir o adversário, eu preferi usar, eu achei o move Perish Song, né? Muito bom para falar a verdade. O único problema é que o PP dele é bem baixo, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for usar. E o foco desse time, como eu falei, é o quanto antes você dá sub-pass pro Gengar e sweepar e o resto dá suporte para tudo isso. Vamos aí, eu já falei demais, tô ficando com a boca seca aqui. Vamos aí jogar uma partida, vamos ver se a gente se encontra, né? Vou jogar com esse aqui do Gengar que eu falei. Vou tentar meio que compartilhar as coisas que eu pensar aqui na hora, vamos ver se não demora muito. Tem uma rapaziada boa jogando agora na ladder, tem que ficar esperto, uns pokémons aí bem diferentes que a gente não tem tanto costume de ver assim. E eu volto quando encontrar. Fala pessoal, a gente achou um adversário aqui, demorou um pouco. Parece ser um bom adversário. Se eu me lembro, eu acho que eu já joguei com esse cara aí e eu perdi. O rank dele não sei porque não tá tão alto assim, mas ele é um bom jogador. É meio difícil falar e jogar ao mesmo tempo, principalmente com o timer ligado, então vamos nessa. Analisando o time dele aqui, é um time spam team, né? Um desses aqui vai ser um Underguard e outros desses dois. Acho que provavelmente, não sei, esse ground não parece ser Mode Breaker. Para iniciar aqui é bem complicado, às vezes eu tenho um receio de jogar contra Shadow Tag, porque não tem como saber que negócio que é. Uma dica que eu posso dar para vocês é usar bloco de notas. Quando você for jogar contra time spam. Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui com... Cara, que difícil. Vou começar aqui com ele porque é Mewtwo. Tá. Aqui já é um problema porque se for Underguard já não tenho como atacar, né? Tenho medo de ser no guard também, que às vezes acontece, no guard Scarf. Vou colocar o Aldino, que eu não sei, não faço a mínima ideia. Beleza, ele trocou pro Yveltal. Eu acho que ele não é aquele Poison Heal. Geralmente isso aqui é Magic Guard mesmo. Vou usar um Magic Coat, mas ele também pode ter aqueles moves que pegam, tipo, em Underguard, tipo Move Poison, essas coisas assim. Só tô com receio de trocar, porque ele pode ter knockoff também. Caramba. O knockoff obviamente não pegaria no Aldino, então eu vou dar coach aqui. Vamos ver o que ele tem. Beleza, Psycho Shift. Vou dar Parting Shot agora.
Provavelmente, eu acho que ele vai trocar, né? Não tem muito o que fazer aqui na frente, a não ser que... tá. Vou colocar o Arceus aqui. Vou dar sub. Deixa eu ver aqui. Beleza, um dos Gardevois dele tem substitute. Ah, mas por que você tá escrevendo sendo que aparece aqui? Exatamente, porque no time spam não tem como você saber qual é qual, entendeu? Ele deu sub, vou dar parry também. Mesmo que eu seja afetado. Viu? Geralmente estão usando bastante isso de sub pass. Não é mood breaker isso aqui, então eu vou trocar pro Sizer. Tá, deu ele Lind, colocou o Aldino. Vou dar parting shot aqui. Provavelmente ele vai ter que trocar, eu acho. Não sei se esse aqui é um jogo tão simples, né? Tem que ser bem cauteloso jogando contra time spam. Vou colocar o Sizer aqui. Vou trocar porque eu não sei se ele tem golpe de fogo. Se for um Pokémon que tem Prot, alguma coisa assim. Pra dar scout no move dele. Beleza, esse Groudon é Mood Breaker. Mood Breaker agora também pode estar sendo Scarf ou Band, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que se ele for Band, ele pode dar o turn. Beleza, ele deu Shell Smash. Nesse tipo de ocasião, ninguém aqui ultrapassa. Então a gente só tem a prioridade. Poderia ser um bom move dar Pursuit aqui, mas não quero arriscar no momento, então vou dar Fake Out. Beleza. Isso foi uma boa jogada dele, King Shield. Agora a gente tá com um probleminha. Tem que trocar alguém pra tomar o dano dele, ou ele pode se buffar de novo. Beleza, 1000. Tá. Meu medo é ele ter V-Crate, que agora o pessoal usa bastante também. Ou me botar pra dormir, né? O problema aqui é esse, eu só preciso da Perish. Só que o Arceus aqui é um Pokémon muito importante porque ele serve pra escoltar aqui o pessoal, né? Posso tentar sacrificar alguém, posso jogar o Dino, mas vai tomar muito dano também. Não sei se é a melhor opção a fazer. Ele pode botar eu pra dormir. Esse King Shield é muito chato, porque agora se eu entrar e tentar escoltar esse King Shield da Stealth Rock e eu errar e ele tipo usar um golpe agressivo em vez do King Shield, eu perco a partida. Eu acho que aqui ele atacaria se eu fosse ele. Se bem que 46, eu não sei se é uma... Esqueci o nome. Se é o dano máximo ou mínimo, né? Porque existe a variável. Mas eu vou dar Perish aqui. Beleza. Bom, aqui eu posso tentar Rayquaza e dar Stealth Rock. Eu acho que eu demorei muito. Exatamente. Vou tentar dar um predict aqui. Ai, eu acho que eu perdi essa partida, hein? Olha, não tinha perdido antes, enquanto eu tava gravando. Pensei que ele ia dar King Shield uma hora. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Só dar um parting shot mesmo pra diminuir o ataque. Mas eu acho que aqui é bem... Eu falei, esse time é chatinho de jogar. Não tem muito o que fazer. Ele ainda tá mais rápido. Posso tentar... Ele pode me botar pra dormir, né? Será que ele tem move pra dormir? Vamos ver. Ele deu um scout aqui. Eu acho que aqui ele trocaria, mas eu não tô em muita, como eu posso dizer, numa posição muito favorável assim para ficar dando predict. Beleza.
Vou dar Moonblast aqui, que é mais forte que o Freeze Dry e vai virar Stab do mesmo jeito. Ele também poderia trocar para outro Underguard dele, não quis trocar. Não sei se esse crítico fez tanta diferença assim. É uma partida bem difícil, tá? Eu já tô considerando como uma derrota aqui, mas a gente vai jogar até o final para ver o que que dá. Beleza, a gente achou o Mode Breaker dele. Isso aqui muito provavelmente pode ter move pra botar pra dormir, Shell Smash e um ataque de fogo, eu acho, no Scizor. Cara, que situação. Posso tentar sacrificar o Aldino. O problema é que se ele botar pra dormir ou se ele se buffar, eu já meio que perdi a partida porque eu não tenho mais prioridade aqui. Pokémons com prioridade, né? E o Mewtwo seria importante contra o Groudon, né? Bom. Aqui eu vou dar Earth Power. Tirou bastante. Então, agora o problema é esse. Ele vai se buffar, cara. Vou ter que depender do Mewtwo acordar. Mas eu acho que agora aqui acabou, né? Nossa, tirou bastante. A nossa esperança aqui é... Ele pode botar pra dormir, né? É verdade. Não tem muito o que fazer, não. Vou fazer o seguinte, vou tentar... Vamos ver se dribla o hacks do jogo, né? Porque pra botar agora ele vai ter que me atacar. Se eu não morrer aqui. Mas acho que eu já perdi essa aqui mesmo. Acorda! Não acordou. Foi um bom jogo. Como eu falei, esse time é um pouquinho chato. Eu não lembro de ter conseguido vencer esse time. É um time interessante. Ainda mais com o Gardevoir Mega, que não é tão usado assim. E é isso. Perdemos. Nossa, a gente perdeu. Perdi muito ponto, mano. Beleza, vamos procurar outra. Fala pessoal, a gente achou aqui outro adversário. Dessa vez eu decidi testar outro time, né? É um time bem diferente que a gente tá jogando contra agora. O nosso adversário não tem tanto ponto assim, mas isso não significa que a gente tem que subestimar ele, né? Vamos continuar jogando sério. Eu acredito que os Wonder Guards aqui devam ser Kyogre, Magnetrick ou Arceus, né? O Sharness também tem um pouco de chance. Bom, vamos lá. Vou começar aqui o Gira. Esse Warlord aqui eu vou dar sub. Ainda bem que não deu burn. Putz, esse Steam Eruption vai machucar. Acho que não vou conseguir dar Battle Pass safe, né? Mas ele tem Life Orb, né? Então... Vamos testar aqui. Já não dá pra colocar, né? Beleza. Provavelmente acho que ele tem Battle Pass também. Vou dar Party Shot. Ou Sub, né? Vamos ver. Trocou. Perdeu HP, tá usando Life Orb também, mas eu acho que isso aqui é Wonder, né? WG. Vou dar Pine Shot de novo. Uma ideia legal que o pessoal poderia fazer com... Eu não sou muito fã de WG elétrico, né? Mas você deixa ele... Você tira o item dele, ou até pode deixar. Mas aí você nem usa ele WG, usa ele no guard, pro cara pensar que é WG, e aí você dá Sheer Code. Mas no caso funcionaria uma vez só por jogo, né? É meio complicado. Tá, ele me deu Toxic. Vamos ver se ele fazer ele gastar os moves aqui. Não sei como que
que ele pretende usar esse Garbodor. Parece uma coisa bem diferente, assim. A gente tem duas formas de ganhar aqui. Ou a gente abusa do Sableye, ou a gente pega um momento e coloca o Mewtwo Y aqui, Mega, né? E fica clicando Psyche, porque não tem nenhum Pokémon Dark aqui, então seria bem tranquilo de fazer isso. Bom, ele já tá bem fraco aqui, né? Vou colocar o Aldino para eu conseguir ganhar já o Flame Orb aqui, para não ter problema depois. Vou colocar o Kyogre de novo. Não sei se ele vai pensar que meu Aldino é WG, né? Mas, vamos aí. Beleza, ele tá gastando bastante os moves dele. Vou tentar... Tá. Como ele é... Arbelon? Tá. Enfim. Vou colocar isso aqui porque é super efetivo. Mesmo se for WG, não importa. Vai pegar forte em todo mundo. Então, tentar mostrar força pra vocês aqui desse Mewtwo. Beleza, excelente. Meu medo aqui é só ele ter Extreme Speed, mas vou arriscar. Como eu falei, ele é muito forte. Aqui eu não vou ficar porque ele é mais rápido, tá bom? E eu não sei que moves que ele tem, então eu vou colocar o direitinho. Beleza. Como eu falei, eu acho que esse nosso adversário não tem tanta experiência, porque já dá pra ver pelos moves que ele usa e tal. Mas isso não significa que é tão fácil quanto parece. Porque ele vai dar um Blast de novo, né? Vamos aproveitar e recuperar a vida. Colocar o Kyogre da Parting Shot. Às vezes vai ter momentos como esse, que você fica meio que cozinhando a partida. Normal. Tipo, porque esse time são pokémons fortes, mas você precisa de um determinado suporte para poder usar eles na partida, sabe? Vou colocar de novo aqui. Aqui eu vou tentar dar um Curse para ele trocar aqui pro Xerneas para ir minando. Porque... Ixi, agora ele vai trocar mesmo, né? Posso dar Baron Pass aqui, vou tentar prever. Beleza. Eu acho... Não, isso aqui não é recomendado que eu tô fazendo, né? Porque eu tô com... Porque eu não vou calcular. Mas eu penso que o Psyche mataria esse Xerneas aqui com 80 de vida. 98, 126 de HP. Mano, eu vou cozinhar mais um pouquinho. Ele vai trocar de novo. Vou dar a Parting Shot. Não trocou, gastou, preferiu gastar. Agora vale a pena arriscar, porque ele diminuiu o Special Attack dele. E o ataque, né? Então, eu sei que eu não vou morrer com hit. Ao menos que ele dê um crítico, né? Aqui não tem troca pra isso, né? Não tem. Então vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que é um hit kill isso aqui. Beleza. Arbelon também, caramba, que estranho. Isso aqui eu acho que mata. Beleza. O time inteiro do cara aqui é Arbelon. Eu vou colocar o WG, porque além de não ter certeza, ele tá com Life Orb, eu não quero perder minha condição de vitória aqui. Beleza. Pai shot de novo. Só isso, vamos minando. Já tá... beleza. Tá. Deu pra ver bem mais ou menos. Eu queria ter usado o Sableye, mas nessa partida aqui não tinha como. O Mega Mewtwo Y ia ser muito útil. Mas foi uma batalha de exemplo aí, né? Beleza, pessoal. Eu puxei outra partida com aquele primeiro time agora, porque a gente tinha perdido a primeira. A gente pegou... Esse adversário é bom. Vamos ver se a gente consegue vencer agora. Esse time aqui já não é o Spantin, acho que fica um pouco mais fácil pra gente. Eu acho que esse Ho-Ho aqui, ele é Magic Guard. Isso aqui pode ser Wonder Guard ou Magic Bounce. Prankster ou Magic Bounce. Wonder Guard ou Mold Breaker. Wonder Guard ou Prankster. Wonder Guard ou... Ué? Então tá, né? Bom, poupou nosso tempo. Vamos procurar outra aqui e depois eu volto. Beleza, pessoal? Encontramos aqui outra partida. Eu já joguei contra esse cara várias vezes, inclusive hoje. Ele disse aqui que vai ganhar de mim essa vez.
Esse time aqui é bom contra o dele, porque um monte de Arceus, aquele Judgment de tipo fight vai ajudar bastante. Mas ele falou que trocou o time, né? Vamos ver. Eu sei que das últimas vezes ele tem um Arceus que é multitype Ghost, então ele só toma super de Ghost mesmo. Vou começar aqui com o Aldino. Mode Breaker. Da coach aqui. Geralmente é pra botar pra dormir, Shell Smash, Boom Burst e Judgment também. Judgment? Acho que é Judgment mesmo. Putz, trick. Tá, vou dar parking shot. Tá, é o negócio aqui. Ele tá mais fraco, não posso trocar. Vou dar Judgment. Eu acho que ele vai trocar pro Pokémon que é Ghost. No Perish. Aqui, cara. Não vou arriscar, vou dar Moonblast. Moonblast. Ele vai ter que trocar porque. A não ser que ele acerte o King Shield, mas aí seria bem sacanagem, né? Porque é como se fosse 2 Protect seguidos. Não sei se ele vai querer arriscar isso. Eu acho que ele tá pensando se eu vou dar Judgment ou não. Mas beleza. Meio que já peguei mais ou menos o tipo, né? Não sei se ele vai manter a mesma coisa. Tem um que é Shadow Tag, tem outro que tem um Pokémon que tem Extreme Speed, um Mood Breaker. Beleza. Aqui eu vou hard o Magic Bounce. Ele trocou pro Pokémon que prende de novo, né? Aqui eu vou dar Battle Pass, cara. Ele já sabia que meu Arceus é Magic Bounce, eu não sei porque ele fez isso. Aqui, cara, eu posso entrar Rayquaza, dar Pursuit, mesmo ele dando King Shield, provavelmente. Eu posso pagar de monstro aqui. Eu posso dar Stealth Rock no King Shield dele. Mas eu acho que não, porque ele pode trocar, né? Beleza, um a menos. Aqui vai ter que colocar um Mood Breaker ou um Underguard aqui. Eu acho, né? Na minha opinião. Tá. Vou botar o Aldino aqui. Eu sei que ele pode se buffar, mas vamos com calma. É aquele Boom Burst mesmo, aquele 7. Cara, acho que coach. Vou dar parte. Beleza, jogou bastante, cara. Sim, ele pode trocar para aquele Pokémon, mas vamos ver o que ele vai fazer aqui. Para aquele Pokémon que eu digo é o Arceus, que é tipo Ghost, só que a gente não sabe qual que é. Porque não tem muito motivo para ele ficar aqui, cara. Ele não tem o Shuffle Bear, porque ele tricou o item, né? Vamos ver, acho que é esse, né? Vou colocar o Magic Bounce então. Beleza. Dá um sub. Tá, o Moonburst vai passar, né? Mas eu acho que não mata, cara. Mas tira bastante. Beleza, aqui a gente tá numa posição favorável. Aqui ele vai ter que trocar para outro bicho. Não quero arriscar. Eu sei que seria um move bom, mas porque aqui, como é uma das minhas condições de vitória junto com o Gengar, eu não quero arriscar e dar Moonblast aqui e o cara dar Boom Burst e eu quase morrer, né? Porque esse Mewtwo, como eu falei, ele é muito frágil. É ideal colocar ele no substitute quando você puder, né? Beleza. Ué, ele preferiu trocar pro outro que tem Shuffle Berry, como eu falei. Ah, tudo isso pra quebrar o sub. Agora eu acho que ele coloca aquele outro, né? Que é ele mesmo. Ele tem Trick Bush. Vamos ver aqui. Ai, caramba. Tem essa também. Tá bom.
Eu acho que esse aqui, ele é Scarf. Ele vai ter que trocar agora. É, o Arceus ia ajudar bastante a gente. Beleza. Cara, é ruim porque é mais difícil de trocar. É, meio chato. Não, pera, eu vou colocar o Aldino, eu vou dar The Fog. O ruim é que ficar move preso é muito ruim, principalmente pra Pokémon defensivo, cara. Ah, e agora que eu percebi que eu perdi o meu sub, né? Meu sub PES, então é pior ainda isso. Cara, eu vou... Não acho que ele seja Magic Bounce. Vou dar Stealth Rock aqui. Já que ele não quer deixar eu tirar. Se ele deu Recover é porque ele tá esperando dano, né? Então vou dar Extreme Speed aqui. Não sei porque ele fez isso. Beleza, um a menos. Acho que foi um sacrifício, na verdade, né? Mold Breaker. Acho que eu vou sacrificar o Sizon. Não entendi porque ele fez isso, mas tá. Então, aqui pode ser viável colocar o Gengar, porque se eu der esse Sacred Sword e ele trocar pro Arceus, que é Ghost, eu posso já dar Judgment na cara dele, né? Vamos fazer isso então. E ele perdeu o Chapel Berry lá. Eu aqui, eu não sei se esse Arceus morre, hein, mano. Nossa, ele colocou Sucker Punch no Arceus dele. Que isso, cara. Colocar Dark Void, né? Agora sim, depois. Beleza. Eu acho que esse é o bichão, né? Mas vamos ver o papel. Custa nada. Beleza. Vou dar. Aqui eu vou dar defog, porque já tá começando a atrapalhar. O meu Gengar, ele tá. Gengar é super frágil, ainda mais com Hazard, não dá. Ah, beleza. Beleza, esse é o Underguard. Vou ter que dar coach aqui, vamos ver se... Acho que às vezes ele esquece, né? É, ele esquece de... Aqui não tem que colocar... Esse aqui é o bichão, né? Calma aí, então... Isso aí dá defog aí, porque já tá ficando chato já. Se tivesse mais vezes eu já estaria em maus lençóis. Aliás, não é ele que tem o SR, será? Bom, recuperar a vida. Eu acho que é esse, né? É. Nossa, eu já tô tudo perdido. Isso que é só 2 Pokémon, cara. É isso. Posso tentar dar um predict aqui? Eu até posso, cara. Bom, ele não quis trocar. O resto aqui é só um. Eu vou gastar aqui meus PP nele aqui já. Posso entrar depois com o Rayquaza, com o Gengar. É bem... Aqui acho que a gente tá bem difícil de perder uma partida dessa. Vou dar fake out aqui.
Beleza, vencemos. Um time diferente, a gente pegou dois spams teams aí, que às vezes aparece bastante. Aquele do Gardevoir é um time muito bom, eu vou dar uma analisada melhor, mas é um time bem bacana. E foi isso. Eu sei que as partidas não foram tão demoradas, complexas assim, pelo menos essas aqui recentes, mas foi só para mostrar o time mesmo, os modos diferentes de jogar, testando esses novos times. Quem sabe aí a gente aparece fazendo mais coisa, beleza? Valeu pela atenção aí, pessoal. E é isso, se cuidem.